Fala, seus pagadores de imposto! Eu sou o Luiz Fernando, seu contador, e hoje eu vim aqui dizer que a isenção de 20 mil acabou. Calma. Não foi só a isenção de 20 mil que acabou. Os rendimentos de fundo imobiliário, sabe também a distribuição de lucro da sua microempresa, se você tem um MEI. Pois bem, tudo acabou. Em 2026, há um novo marco, há uma nova era, há uma nova situação em que nós vamos precisar se atentar. Se você opera na Bolsa de Valores, era comum você ouvir por mim, se você é mais antigo aqui inscrito, e se você está chegando agora, era comum eu dizer que existe alguns benefícios fiscais que ao operar na pessoa física faria todo sentido em vez de ir para uma pessoa jurídica, por exemplo. Uma delas era a isenção de 20 mil reais. Sabe aquela renda passiva? Todo mundo sonha com renda passiva. E aí, nós temos aí inúmeros professores e influenciadores que dizem que você precisa ter uma renda passiva. Sabe aquela historinha de fazer o dinheiro trabalhar para você ou ganhar dinheiro enquanto dorme? Pois bem, senhoras e senhores, nada disso mudou. O que mudou é que a Receita Federal e o nosso Brasil Baronil decidiu assim, se eles estão ganhando dinheiro enquanto dorme, se eles estão ganhando dinheiro passivamente, por que eu também não posso cobrar imposto enquanto eu durmo? Por que eu também não posso cobrar imposto de forma passivamente? E nesse momento, eu garanto para você que a isenção de 20 mil acabou. E eu vou explicar como. Como era antigamente. Diferente de outras situações em que a gente trabalhava isoladamente. Então, era comum eu ter um vínculo empregatício, carteira assinada, onde eu tinha um salário, e aí lá tinha a minha retenção do imposto de renda na fonte, onde a empresa fazia o cálculo, ela gerava guia, fazia o pagamento, acompanhava a validação desse pagamento e depois te dava no final de ano um informe de rendimento, que é para ver se você tem a possibilidade de restituir ou pagar mais imposto mediante as suas rendas tributáveis. Antigamente, na declaração do imposto de renda, era tratado de forma isolada rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, rendimentos com tributação exclusiva, juros sobre capital próprio. Também tinha ali isoladamente os ganhos sobre operações na bolsa, seja day trade ou mercado à vista, que é o swing trade, também pode acontecer. Também tinha ali, isoladamente, os ganhos de capitais que você tinha sobre vendas de imóveis, sobre aluguel. Pois bem, eis que em 2026, com a nova regra da taxação das altas rendas, e todo mundo está falando que é sobre a distribuição de lucro acima de 50 mil, eis que eu trago uma informação e que você precisa se atentar. Você já ouviu falar do imposto de renda pessoa física mínimo? Vou explicar o que é. É a somatória de todas as fichas de rendimento que você tem. É a somatória no ajuste anual de todos os rendas e remuneração e ganhos que você tem. Por isso que, para ser considerado um alta renda, não está somente olhando se você é empresário e que está distribuindo lucro. Vai ser computado rendimentos tributáveis, rendimentos isentos. Rendimentos isentos está a isenção de 20 mil reais. Então, se você trabalha com a isenção de 20 mil reais, só ela não vai, continua isenta. Só que agora ela vai computar uma base de cálculo na somatória dos rendimentos. E se por acaso essa somatória de todos os rendimentos, rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, participação de empresa, isenção de 20 mil, rendimentos isentos sobre fundo imobiliário, poupança, entre outros, somado também ao rendimento de tributação exclusiva, juros sobre capital próprio, ganhos de loteria, ganhos de ações trabalhistas e outros rendimentos tributáveis, por exemplo, quem tem a saída definitiva, é tudo tributação exclusiva. Somado também a outros ganhos de capitais, será a base de cálculo para a nova renda. Então, se somando todas essas fichas e essas características der até 60 mil, tudo certo. Não vai pagar mais do que você já pagou. Lembrando que continua ainda a tributação, a rendimentos tributáveis como salário, só que agora aumentou um pouquinho a base também, posso falar isso depois, que é acima de 5 mil reais, mas se você ganha acima de 5 mil reais e tiver a retenção do imposto na fonte pela empresa, ainda continua esse pagamento de imposto. Se você ainda trabalha com outros fatores e que também continua lá, distribuição de lucro até 50 mil continua isento. Só que no ajuste anual, ao somar tudo e ficar até 60 mil, só paga o que já foi pago. Agora,
Se ao somar todas as suas rendas, que é o imposto de renda da pessoa física mínimo, ao somar todos, e for igual ou superior a 600 mil no ano, terá um adicional de 10%. Preste muita atenção. Não é eu não vou pagar mais 15%. Não é que eu não vou pagar mais a tabela progressiva do imposto de renda sobre o meu salário. Não. Eu paguei isso. Só que se for igual ou superior a 600 mil no ajuste anual na somatória dos rendimentos, mais 10%. Ah, tá, entendi, Luiz. Peraí que eu vou piorar um pouco. Se você tem uma fonte pagadora, um vínculo empregatício, mas você também é autônomo, também é alto rendimento tributável, que no passado, isoladamente, você não pagaria. Isoladamente, você poderia até restituir imposto. Ao somar, você deixava de restituir e pagava imposto. Já teve uma situação como essa? Você tem 2 salários, 2 empresas, 2 empregos. Individualmente você restituiria, mas quando o contador somava as duas, você pagava imposto. Aí tinha que ir para a declaração completa, fazer deduções de despesa para tentar diminuir o imposto. Você já viu isso daí? Continua da mesma forma. Só que quanto mais rendimentos, quanto mais renda, será a somatória para que você possa pagar adicional de 10%. Isso significa que se o imposto efetivo pago no imposto de renda mínimo, calculado pela soma dos investimentos, for inferior aos 600 mil, ok. Mas se for somado aos 600, eu vou ter ali o adicional. Tudo isso é que eu preciso que você entenda para que você tome uma decisão. E a decisão é, não leve mais de qualquer jeito a sua declaração de imposto de renda, porque 2020 não é amanhã, o ano que vem, não 2028, não a reforma em 2031, não. Eu te dou data. A partir do dia 15 de março de 2026, já começa o pagamento dos impostos e o período de entrega da declaração do imposto de renda, onde terá essa nova regra. E se você tiver bens, direitos, investimento em cripto, investimento em ações, investimento fora do Brasil, só vai aumentando. A decisão que você precisa tomar nem é se você vai pagar imposto ou não, é o que você vai fazer e como você vai fazer. E eu vou terminar esse vídeo dizendo uma única situação. Tudo que você fez em 2025 sem saber dessa nova regra, e olha que pegadinha do governo. Porra, essa regra foi a partir de novembro começamos a falar sobre ela. Mas antes disso, nós já estávamos conduzindo a nossa vida. Com 2 empregos, recebendo rendimentos de fundo imobiliário, ações, até vendendo meus ativos dentro da isenção para que eu pudesse gozar. Olha que legal, todo mês ali isento de 20 mil. Agora vamos somar tudo e nós vamos ter que verificar se eu tenho esse adicional de 10%. O passado já foi feito. Eu, como teu contador, eu vou tentar pegar tudo aquilo, organizar, gerenciar com o novo programa da Receita Federal, com as novas regras de 2026 e ver o quanto vai impactar. Só que o problema é que eu não vou mexer muito, porque já aconteceu, é o passado, é o retrovisor que eu estou olhando. Você tem 2 opções a partir de agora. Continuar olhando o retrovisor nos próximos anos ou tomar a decisão de olhar o para-brisa e ter um plano estratégico, olhar um caminho mais aberto. Não sei se você dirige, mas quando você está dirigindo e olha para o retrovisor, não é um espelho mais ou menos desse tamanho aqui? Aí você fica olhando, aí você olha para cá no outro retrovisor pequeno, aí você tem lá o ponto cego. Agora os carros modernos não tem mais o ponto cego porque ele apita, né? Mas geralmente era assim, né? Agora o para-brisa é um vidro enorme. E quanto mais caro o teu carro, maior é o para-brisa e o teto. Não é assim? Por quê? Porque você tem que ver o horizonte. É mais gostoso olhar para frente, aquela visão bonita. Para trás, geralmente, você vê o farol do carro, você olha ali um motoqueiro querendo quase derrubando. Sempre é uma angústia, um sentimento de preocupação. É assim ou não é? Agora, o para-brisa, eu olho aquela paisagem linda. Eu vou para Gramado fazer a Rota Romântica. Olha que lindo. Vou fazer a Rio do Rastro, não sei quantas curvas. Olha que coisa mais linda. Nos seus investimentos na parte da gestão fiscal, é isso que você vai precisar tomar a decisão. Eu vou continuar olhando nos próximos anos o retrovisor sempre angustiado, preocupado, meu Deus, eu vou me ferrar? Ou eu vou olhar no para-brisa dizendo, eu sei exatamente para onde eu estou indo e olha como é lindo o meu caminho. Se você gostou e fez sentido para você, se inscreva no canal, dá um like, comente. Luiz Fernando, preciso de ajuda. O que eu faço com isso? Eu e minha equipe vai responder e eu vou fazer questão de estar sempre com vocês aqui. Um grande abraço e até a próxima.